Eva, a mulher que foi acusada de trazer o pecado ao mundo. Mas, e se tudo o que te contaram sobre ela estiver errado? E se, na verdade, Eva tivesse despertado para um conhecimento profundo, tão poderoso, que a religião teve que esconder isso por milênios? Hoje, vamos revelar o que Eva sabia. E por que isso foi tão perigoso para os que queriam controlar o espírito humano. A história de Eva, como apresentada na Bíblia, é uma das mais conhecidas do mundo, mas ao mesmo tempo é uma das mais distorcidas e mal compreendidas. Eva não é apenas a primeira mulher, ela é símbolo, ela é arquétipo e, acima de tudo, ela é guardiã de um segredo que a religião oficial teve interesse em esconder. De acordo com o Gênesis, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Primeiro Adão. Depois, vendo que o homem estava só, tirou-lhe uma costela e criou a mulher. Porém, há algo estranho nessa narrativa. A palavra hebraica usada para costela é tsela, que também pode ser traduzida como lado ou parte lateral. Isso sugere que Eva não foi feita de um osso, mas sim de uma divisão, uma cisão energética. Ela não foi uma derivação inferior de Adão, como muitos pregam, mas uma duplicação complementar, o feminino que equilibra o masculino. E aqui começa a primeira grande deturpação. Com o tempo, a ideia de que Eva foi criada a partir do homem foi usada para justificar sua inferioridade. O patriarcado teológico, em plena construção nas tradições judaico-cristãs, precisava de uma narrativa que colocasse a mulher como secundária. Mas nas antigas culturas espirituais, o feminino era o princípio criador, não o derivado. A deusa mãe antecedia o Deus Pai. O ventre precedia a espada. Quando olhamos para textos não canônicos, como o Evangelho de Tomé ou o Evangelho de Filipe, descobrimos uma Eva completamente diferente. Nesses evangelhos gnósticos, que foram proibidos e apagados pela ortodoxia, Eva aparece como portadora da gnose, o conhecimento sagrado. Ela é aquela que busca entender, que não se contenta com a obediência cega, que questiona e desperta. Há ainda um outro texto, tão enigmático quanto revelador, chamado A Vida de Adão e Eva, de tradição judaica. Nele, Eva tem uma visão do céu, onde é revelado que ela seria tentada, mas também que sua descendência triunfaria. Isso não soa como alguém que cometeu um erro. Soa como alguém que participou de um processo sagrado e inevitável de evolução da consciência humana. Nos escritos gnósticos, é dito que o Deus Criador que proíbe o fruto não é o Deus Supremo, mas um demiurgo, uma divindade inferior que governa com ignorância e medo. Esse demiurgo deseja manter a humanidade em trevas, proibindo o acesso ao conhecimento. Eva, ao comer o fruto, rompe esse ciclo. Ela liberta o homem da ignorância. Ela quebra as correntes da inconsciência. Mas essa narrativa era perigosa demais, porque se Eva fosse vista como heroína e não vilã, toda a estrutura de culpa, obediência e pecado cairia por terra. E o que dizer da relação entre Eva e Lilith, a suposta primeira mulher, criada do barro como Adão e não de uma costela? Lilith, que se recusou a se submeter ao homem, foi demonizada e exilada dos textos sagrados. O que temos aqui é um padrão: mulheres que pensam, que escolhem, que se rebelam. São perigosas. Por isso são apagadas, desacreditadas, transformadas em símbolo do mal. Mas Eva resiste. Em cada mito reinterpretado, em cada texto redescoberto, ela ressurge. Eva é a semente do feminino sagrado, da sabedoria intuitiva, do despertar espiritual. Ela representa aquele momento em que o ser humano ousa fazer perguntas, em que escolhe o caminho do saber, mesmo diante das ameaças do castigo eterno. A versão que a religião te contou é conveniente para quem quer manter o poder. Mas quando você começa a olhar além das palavras e escutar o que o símbolo de Eva realmente diz, percebe que ela não caiu. Ela se levantou. Eva não é a fonte do pecado. Ela é a origem do despertar. A imagem de Eva comendo o fruto proibido é uma das mais poderosas e controversas de toda a tradição religiosa ocidental. É com esse ato que se diz que a humanidade caiu do estado de graça, perdeu o paraíso e foi condenada ao sofrimento. Mas será que é isso mesmo que aconteceu?
Ou há algo muito mais profundo escondido nessa alegoria? Primeiro, é importante notar que em nenhum lugar da Bíblia é dito que o fruto era uma maçã. Essa associação veio séculos depois, principalmente por causa da arte medieval e da palavra latina malum, que significa tanto maçã quanto mal. O que Eva realmente comeu não foi uma fruta física, mas uma metáfora viva. Um código antigo representando o conhecimento proibido, o despertar da consciência. No texto do Gênesis, Deus planta duas árvores no centro do jardim do Éden, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Curiosamente, ele não proíbe Adão e Eva de comer da árvore da vida, apenas da outra. Isso levanta uma questão fundamental. Por que o conhecimento seria proibido? Por que um Deus amoroso impediria seus filhos de conhecer a diferença entre o bem e o mal? Aqui entramos no terreno do simbolismo espiritual. Nos textos gnósticos, essa proibição não vem do Deus Supremo, mas de um Deus inferior, o demiurgo, um arquétipo de uma divindade cega e controladora que deseja manter a humanidade submissa e ignorante. O fruto representa o acesso à verdade, à lucidez, ao discernimento. E quem oferece esse fruto é a serpente, não como símbolo do mal, mas como guia iniciático, o agente do despertar. Quando Eva come o fruto, o texto bíblico diz: então se abriram os olhos de ambos. Esse detalhe é crucial. O que acontece não é uma queda moral, mas uma expansão da percepção. Eva e Adão passam a enxergar o mundo de forma diferente. Eles deixam de viver no estado de inocência inconsciente e passam a entender a complexidade da existência. O bem, o mal, as consequências das escolhas, a dualidade. Isso é um trauma ou é um rito de passagem? Do ponto de vista espiritual, Eva representa o arquétipo da buscadora. Ela é aquela que se recusa a viver na ignorância confortável, que sente que existe algo além da obediência cega, que ousa tocar o desconhecido. E esse gesto, embora condenado pela religião institucional, é exatamente o que deu início à jornada humana. No esoterismo, o fruto também pode ser interpretado como a ativação da Kundalini, a energia espiritual latente na base da coluna, simbolizada pela serpente. Quando despertamos essa energia, subimos pela árvore do nosso próprio corpo, que é a coluna vertebral, e alcançamos os frutos do saber, da iluminação, da união com o divino. O Éden não seria então um lugar físico, mas um estado de consciência original, que é deixado para trás no momento em que entramos no mundo dual da matéria e da mente desperta. Mas por que tudo isso foi transformado em pecado? A resposta está no controle. Uma humanidade desperta, consciente, que conhece o bem e o mal por experiência própria, é perigosa para qualquer estrutura que viva de autoridade absoluta. O mito do pecado original foi uma forma de neutralizar o potencial libertador da consciência. Ao transformar o conhecimento em erro, a religião institucional inverteu o papel de Eva. De heroína gnóstica, ela se tornou bode expiatório. E não só ela. Toda a humanidade passou a ser vista como pecadora por natureza, herdeira de um erro cometido por uma mulher. O peso dessa narrativa recaiu especialmente sobre o feminino, considerado frágil, enganador e responsável pela ruína do homem. Mas, na verdade, foi o feminino quem primeiro acessou a verdade. Foi Eva quem deu o primeiro passo para fora da ilusão. Eva não foi a desobediente, ela foi a visionária. Ela viu que havia mais, sentiu que o jardim cercado era uma prisão e decidiu arriscar. O que a religião chama de pecado foi, na verdade, um ato de coragem espiritual. O primeiro passo da humanidade rumo à liberdade de pensar, sentir e escolher. O fruto proibido era um código, um símbolo escondido à vista de todos. E hoje, mais do que nunca, é hora de decifrá-lo. E talvez com isso, recuperar o Éden dentro de nós mesmos, não como um lugar de ignorância sagrada, mas como um espaço interior onde o saber e o ser caminham juntos. Poucos símbolos foram tão mal compreendidos e tão poderosamente manipulados quanto a serpente do Gênesis. Desde os primeiros ensinamentos da infância, aprendemos que ela é o inimigo, o enganador, o próprio Satanás disfarçado. Mas será mesmo? E se essa serpente, em vez de ser a vilã da história,
for na verdade a iniciadora, a portadora da sabedoria proibida que libertou Eva da ignorância imposta? Voltemos ao texto do Gênesis. A serpente aparece subitamente como a criatura mais astuta entre os animais que o Senhor Deus tinha feito. Ela não força Eva. Ela não a obriga a nada. Ela simplesmente pergunta: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto do jardim? E depois completa: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. Note, tudo o que a serpente diz, acontece. Eva come o fruto. Seus olhos se abrem. Ela desperta. Em nenhum momento há mentira. O que há é uma revelação. Por que então essa entidade foi transformada no símbolo supremo do mal? A resposta não está apenas no texto bíblico, mas nos bastidores espirituais da história. Em muitas tradições antigas, antes da centralização da doutrina cristã, a serpente era vista como símbolo de sabedoria, cura e regeneração. No Egito, a serpente coroava a testa dos faraós como sinal de iluminação. Na Índia, ela é o arquétipo da Kundalini, a energia divina que sobe pela coluna vertebral, despertando os centros de poder espiritual. No caduceu de Hermes, símbolo da alquimia e da medicina, duas serpentes se entrelaçam em torno de uma vara. A mesma forma da dupla hélice do DNA. A serpente, portanto, é ambígua. Ela pode envenenar ou curar, matar ou despertar. E é exatamente essa ambiguidade que a torna perigosa para quem quer uma narrativa simples, linear e obediente. A serpente não representa o mal, ela representa a escolha. E mais do que isso, representa o conhecimento que liberta da ignorância. Nos evangelhos gnósticos, como a hipóstase dos arcontes e o evangelho de João Apócrifo, essa visão é ainda mais clara. O Deus do Antigo Testamento, Javé, é identificado com o demiurgo, um Deus cego e autoritário que quer manter o homem em submissão. A serpente, por outro lado, representa o espírito da sabedoria divina, a Sofia, que entra no mundo para despertar a centelha divina adormecida na humanidade. Eva, nesse contexto, é a primeira iniciada, a primeira que ouve o chamado interior e rompe o encantamento da obediência cega. Curiosamente, mesmo na tradição cristã ortodoxa, a serpente volta a surgir com outro papel no Novo Testamento. No próprio Evangelho de João, Jesus diz: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3,14. Essa frase enigmática faz referência a um episódio do Antigo Testamento em que Moisés ergue uma serpente de bronze para curar os israelitas. Ora, se a serpente é apenas símbolo do mal, por que ela seria erguida como instrumento de salvação? A resposta está na profundidade do símbolo. A serpente é o conhecimento que cura, mas também pode ser a verdade que assusta. Ela representa o movimento da alma que sobe, se contorce, muda de pele, como nós mudamos de consciência. A serpente incomoda porque ela aponta o caminho da transformação interior. E transformação exige desapego, ruptura e, sobretudo, coragem. Para Eva, ouvir a serpente foi mais do que uma escolha, foi uma iniciação. Ela escutou a voz que dizia: existe mais, existe um outro saber. Essa voz não era externa, era interna. A serpente pode ser lida também como uma manifestação da própria intuição feminina, da alma que pressente que há algo além do jardim murado. E Eva seguiu essa voz. É por isso que a serpente foi demonizada, porque ela simboliza o saber direto, não mediado por templos, dogmas ou autoridades. É o conhecimento que vem de dentro, da conexão viva com a divindade interior. A serpente é tudo o que não pode ser controlado, e por isso teve que ser desacreditada. Mas agora, cada vez mais pessoas estão recuperando essa verdade. Estão enxergando a serpente não como inimiga, mas como mestra, e percebendo que o pecado de Eva foi, na verdade, um salto evolutivo. Que a serpente não foi a queda, mas o impulso da ascensão. Durante séculos, a humanidade foi educada sob a crença de que nasceu marcada por um pecado que não cometeu. Um erro ancestral, transmitido de geração em geração,
que carrega consigo o peso da vergonha, da culpa e da submissão. Esse erro foi atribuído a Eva. Seu ato de comer o fruto do conhecimento foi interpretado como desobediência, orgulho, vaidade e, principalmente, como o início de todo o sofrimento humano. Mas e se tudo isso for uma construção? E se o pecado original for apenas um nome que se deu ao maior despertar espiritual da nossa história? Para entender isso, é necessário voltar às origens do conceito. A ideia de pecado original não está explicitamente no Gênesis. O texto bíblico descreve a narrativa da queda. Sim, mas não afirma que toda a humanidade herdou a culpa de Eva. Quem formalizou essa doutrina foi Santo Agostinho, no século IV d.C. Ele interpretou os escritos de Paulo de forma literal e criou um sistema teológico em que todos os seres humanos nascem culpados por causa do erro de Eva e Adão. Essa interpretação teve um impacto devastador. Transformou o nascimento em condenação. Fez do corpo um instrumento de pecado. Fez do prazer, da sexualidade e da liberdade de pensamento inimigos da alma. E, acima de tudo, colocou a mulher, por meio da figura de Eva, como a origem do erro. Daí nascem séculos de repressão ao feminino, de dominação da mulher, de anulação da intuição e da sabedoria interior. Mas será que isso faz sentido? Vamos olhar para o próprio texto do Gênesis com atenção. Quando Eva come o fruto, seus olhos se abrem. Ela passa a enxergar. Isso é apresentado como consequência direta do fruto, e não como uma maldição. O que Eva acessa é a consciência, a capacidade de distinguir entre bem e mal, o dom de discernir, de julgar, de escolher. Ora, sem isso, não existe moral, não existe ética, não existe humanidade. A consciência é o que nos separa do instinto animal. Como então pode ser pecado? Na tradição gnóstica, esse episódio é visto sob uma ótica completamente diferente. O pecado original é reinterpretado como o primeiro passo da ascensão espiritual. A queda não é física, mas metafísica. É a descida da alma à matéria para ganhar experiência, autoconhecimento, sabedoria. Eva, nesse contexto, não é pecadora, mas iniciadora. Seu ato é visto como um ato de coragem, o primeiro despertar da centelha divina no ser humano. Ainda mais profundo, a árvore do conhecimento do bem e do mal não representa apenas moralidade. Ela representa a dualidade. O mergulho da alma no mundo polarizado, onde há luz e sombra, prazer e dor, masculino e feminino, espírito e carne. Ao comer do fruto, Eva dá início à aventura da encarnação. O Éden é o estado de unidade inconsciente, e a queda é a jornada do espírito na busca de retornar à unidade, mas agora conscientemente. A doutrina do pecado original foi construída para gerar dependência espiritual. Se o ser humano nasce pecador, ele precisa de um salvador, de um intermediário, de uma igreja. Não pode confiar em si mesmo, não pode ouvir sua intuição, precisa obedecer. Mas essa estrutura religiosa não existiria se Eva fosse vista como o que realmente é, um símbolo de emancipação espiritual. Existe também um aspecto alquímico nessa narrativa. O fruto proibido é o símbolo do conhecimento oculto, da luz que só pode ser acessada por quem ousa ir além da superfície. Eva é aquela que morde o mistério, que não se contenta com a ignorância sagrada, que arrisca o castigo para tocar a verdade. E esse movimento é profundamente feminino. É o impulso da sabedoria interior, da intuição que diz, há algo além, mesmo quando o mundo diz, não toque. Se existe um pecado original, ele talvez não seja comer o fruto, mas ter medo de comê-lo. Ter medo de pensar, de buscar, de se libertar. O verdadeiro erro não está em Eva, mas em aceitar passivamente as versões que te deram, sem questionar. O verdadeiro pecado é a negação da consciência. Eva sabia que algo estava sendo escondido, sabia que havia uma verdade por trás da proibição, e teve a coragem de romper o ciclo da ignorância. Por isso foi punida, não por Deus, mas pelos homens, pelas instituições que temem a mulher desperta, o espírito livre, a alma que busca o divino em si mesma. A religião nunca te contou essa versão, porque se contasse, tudo mudaria. O dogma ruiria,
a culpa seria dissolvida e talvez o paraíso fosse finalmente reconstruído, não no céu, mas no interior de cada ser humano desperto. Muito além da figura bíblica que a tradição popular consolidou, Eva representa algo muito mais profundo e arquetípico. Ela não é apenas uma mulher que cometeu um erro em um jardim mitológico. Ela é um símbolo universal da busca pelo conhecimento oculto, da coragem de transgredir limites para alcançar a verdade e da conexão com a sabedoria que o mundo patriarcal tentou suprimir por séculos. Para compreender Eva como arquétipo, precisamos sair da literalidade religiosa e mergulhar no campo simbólico, onde os mitos são espelhos da alma humana. Carl Jung, o grande psicanalista suíço, dizia que os arquétipos são formas eternas que habitam o inconsciente coletivo. E entre esses arquétipos, a Grande Mãe, com suas faces de criadora, destruidora, curadora e iniciadora, ocupa um dos lugares mais centrais. Eva, nesse sentido, é uma dessas faces, a mulher que sabe. Em diversas culturas antigas, a mulher era vista como guardiã da sabedoria. No Egito, Ísis era a deusa do conhecimento oculto e da magia. Na Grécia, havia Metis, a sabedoria personificada, mãe de Atena. Na cabala judaica, a presença feminina divina se manifesta como Shekinah, a glória de Deus que habita o mundo. E nos textos gnósticos temos Sofia, cujo nome significa literalmente sabedoria. Todas essas figuras foram de alguma forma associadas ao conhecimento espiritual profundo, à intuição, à verdade que vem de dentro. Eva carrega esse mesmo princípio. Ela é a expressão bíblica da sabedoria intuitiva que se recusa a ser silenciada. Seu gesto, comer o fruto, é uma quebra de contrato com a ignorância. Ela não apenas deseja saber, ela age, ela experimenta, ela assume as consequências da busca espiritual. E por isso, ela é perigosa para qualquer sistema que deseje controle. Na Idade Média, por exemplo, vemos esse arquétipo de Eva sendo usado para justificar a perseguição às mulheres sábias. As bruxas eram, em sua maioria, mulheres que conheciam os ciclos da natureza, os segredos das plantas, os ritmos do corpo, os mistérios da alma. Mulheres como Eva. E como Eva, foram acusadas de pecar, de seduzir, de perverter. Mas no fundo, o que mais temiam nelas era o mesmo que temeram em Eva, o saber que liberta. O conhecimento feminino, quando não se dobra ao dogma, assusta, porque ele é livre, intuitivo, orgânico. Ele não precisa de templos nem de sacerdotes. Ele floresce no silêncio, no ventre, na escuta interior. É esse saber que Eva representa, e é por isso que ela foi rebaixada. Sua sabedoria foi classificada como rebeldia, sua coragem como pecado, sua busca como traição. Mas os tempos estão mudando. Estamos redescobrindo Eva, recolocando sua imagem no altar do inconsciente. E ao fazer isso, estamos curando uma ferida ancestral, a ferida da separação entre espiritualidade e corpo, entre divindade e intuição, entre saber e sentir. Eva é o arquétipo da mulher que ousa saber, mas também pode ser vista como o símbolo de qualquer alma humana que desperta. Homem ou mulher, todos nós somos Eva quando decidimos questionar o que nos foi imposto, quando trocamos o conforto da ignorância pela dor do crescimento, quando nos afastamos do jardim da obediência cega e caminhamos pela floresta escura do autoconhecimento. Ela também representa o ciclo alquímico da transmutação espiritual. Na linguagem dos alquimistas, o fruto é o símbolo da prima matéria, a matéria bruta da alma. Comer o fruto é o início da obra, a entrada no fogo da consciência. Eva inicia esse processo, e sua jornada é a nossa. Ao comer o fruto, ela não apenas desperta, mas desperta a humanidade. Por isso, Eva deve ser resgatada. Não como uma personagem distante em um livro antigo, mas como um espelho que reflete a jornada de todo buscador. Cada vez que questionamos, cada vez que mergulhamos fundo em nossa sombra, cada vez que escolhemos a verdade em vez da obediência, estamos revivendo o gesto de Eva. Ela é o início, mas também é o caminho. E se aceitarmos isso, podemos deixar de lado a culpa imposta e nos reconectar com a sabedoria que, no fundo, sempre foi nossa. Eva sabia que havia algo além da obediência.
Ela sentia, no fundo de sua alma, que o paraíso sem consciência era apenas uma prisão disfarçada. Quando estendeu a mão para o fruto proibido, ela não caiu. Ela se levantou, despertou, viu e nos deu o maior presente: o impulso de buscar a verdade, mesmo que isso custe a expulsão do sistema. A religião escondeu essa história porque uma Eva desperta inspira um povo desperto. Mas agora, o ciclo está se fechando. A serpente retorna. O fruto está maduro e a sabedoria esquecida bate à porta da alma. Eva não foi o erro da humanidade. Eva foi o seu começo. O chamado ainda está vivo. A pergunta é: você vai atender?